Programa Por Dentro da Sustentabilidade, com Margarete Aragão. Vai começar o programa Por Dentro da Sustentabilidade, todos os sábados com você, meio-dia. Céu, sal, sul, sol, sábado. O programa Por Dentro da Sustentabilidade está no ar. Muito boa tarde, ouvinte do programa Por Dentro da Sustentabilidade. O nosso tema de hoje é um assunto que está muito em voga, está na moda, mas algumas pessoas ainda precisam conhecer melhor o conceito, a definição. Sabe de quê? De compliance. Você com certeza já deve ter ouvido falar neste termo, compliance, principalmente os empresários. Está ao telefone conosco o doutor Humberto César Mota Filho, advogado, doutor em ciência política, mestre em direito. Também ele é pós-graduado em comércio internacional pela Shanghai Business School. Ele é professor convidado da Fundação Getúlio Vargas, pesquisador, presidente do Conselho de Governança e Compliance da CRJ, e também está na presidência da Comissão dos Estudos da Transparência Pública da OAB Rio de Janeiro. Nós vamos conversar agora com o doutor Humberto César Mota Filho. Muito boa tarde, doutor Humberto. Boa tarde, professora Margarete. É um grande prazer estar aqui com vocês nesse programa, que já é uma referência na sustentabilidade. Agradeço também à Rádio Bandeirantes. Nós que agradecemos a sua participação e vamos lá conversar, bater aquele papo sobre compliance. Doutor Humberto, muito de nós já tivemos acesso às informações e o desenvolvimento do termo compliance no Brasil e até no mundo, no exterior. Muito de nós já aplicamos, já temos referências concretas, já realizamos os códigos, toda a estrutura que envolve o termo para a integridade das nossas áreas de atuação, os nossos códigos de ética, sejam eles empresariais, sejam eles em termos de mídia, em termos de sustentabilidade propriamente dita, mas alguns segmentos ainda estão se aproximando do termo, não é? Nós estamos num contexto do país que se faz necessário conhecer e compreender para poder aplicar cada vez mais o compliance. Então, nossa primeira pergunta, doutor Humberto, seria justamente essa: o que é compliance? Ótima pergunta, professora Margarete. É uma pergunta que muitas pessoas ainda se fazem, sejam empresários ou não. E esse caminho aqui, esse canal de divulgação, é uma bela oportunidade para a gente poder esclarecer mais uma vez esse ponto. Bom, o compliance veio do inglês, né? Uma tradução livre permite que ele seja compreendido como conformidade, como estar em conformidade, né? Já hoje, muitas pessoas preferem falar em ser conforme, né, do que estar em conformidade, porque não é uma coisa que se faz pela metade, né? O compliance em português também, muitos preferem a expressão integridade para exatamente dar esse sentido de completude. Completude ou integridade em relação a quê, né, professora Margarete? Em relação às leis e aos regulamentos, como foi muito bem lembrado aqui, aos códigos de ética, né, principalmente dos setores de sua atuação, né, de sua empresa, ou de sua microempresa, ou da sua atividade como professora, né, você estar conforme ao que é demandado pela sua atividade. Mas, mais do que isso, o compliance tem um caráter preventivo, um caráter proativo. E existem 3 verbos que definem muito bem as ações, né? Porque mais do que regras e regulamentos, o compliance pede ações. Que ações seriam essas? A prevenção, a detecção e a correção de ineficiências, de erros, de corrupção, fraudes, dos assédios moral e sexual, que são um problema muito grande no nosso país, né? Dos riscos de maneira geral. Portanto, prevenir, detectar e corrigir os riscos à sua empresa, os riscos à sua atividade, seja ela bancária, empresas aéreas. Portanto, para dar exemplos bem objetivos, bem claros, né, que riscos operacionais seriam esses? Se estamos falando de uma empresa aérea, os atrasos nos seus voos, questões de segurança. Se, por sua vez, pensemos em bancos,
Então vamos falar no vazamento de sigilo de seus clientes, como um grande risco. Se pensamos em indústrias, logo nos lembramos de vazamento de resíduos poluentes no meio ambiente, né? De triste lembrança em nosso país, algo que ainda acontece com certa periodicidade. Se pensarmos em força de segurança, bom, vamos logo nos lembrar dos riscos das balas perdidas, das vítimas de pessoas inocentes no meio de confrontos com criminosos. Então, as organizações, as empresas, os governos precisam estar atentos aos riscos das suas atividades. É claro que os riscos sempre existirão, mas o objetivo do compliance é que esses riscos sejam mapeados e que esses riscos possam ser detectados, corrigidos e muitos deles prevenidos, para que as pessoas tenham serviços melhores, governos melhores, empresas melhores. Então, esse é o grande desafio do compliance. Não imobilizar as pessoas diante dos riscos, mas sim dar uma forma eficaz e objetiva de lidar com os riscos da nossa vida, em geral, né? Só falando dos governos, aqui eu destacaria, por exemplo, no caso brasileiro, mas em todo mundo, os riscos contra a corrupção dos agentes públicos, né? E principalmente um risco agora que vem junto com uma compreensão e com a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que ela veio muito inspirada nas diretrizes europeias, veio muito inspirada no GDPR, que é agora a lei europeia, e que é uma exigência das empresas que fazem e contratam com a Europa, né, delas terem, do país respectivo ter essa lei, que são os riscos de vazamentos dos dados pessoais. Esse é outro grande desafio que as empresas... Exatamente. Esse aí é um desafio grande aqui, principalmente na história atual do nosso país, não é? A questão aí do compliance relativo a seguro dos dados é mais do que uma questão só de antever os riscos, é uma questão mesmo de se cumprir legislações relativa às questões de cunho de crime e de tecnologia, não é, doutor Humberto? Perfeitamente, professora Margarete. E aqui eu me lembro de um caso que ficou bem conhecido esses últimos dias, que é um aplicativo onde você coloca a sua foto e depois tem a sua projeção na velhice, né? Você então se vê na velhice, como se tivesse então, transformado já numa pessoa de 70 anos. Nesse caso, muitas pessoas não sabem, mas esse aplicativo ele recolhe dados seus pessoais, né, dados da sua vida, em troca da autorização para uso do aplicativo. Mas isso se dá em várias outras questões, sejam em aplicativos de música, né, sejam em aplicativos de redes sociais. Então, é um desafio muito grande as pessoas reaprenderem a lidar com os seus dados, como protegê-los. Essa lei vem bem a hora, ela entrará em vigor em agosto de 2020, está sendo instituída uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que terá a grande responsabilidade de fazer com que essa lei pegue, né, de fazer com que a proteção dos dados pessoais dos brasileiros realmente seja uma realidade. É porque até a questão aí da nossa educação tecnológica é um problema na área da educação em geral no Brasil. Nós temos um grau de analfabetismo tecnológico muito significativo. No estudo comparativo, os adolescentes que utilizam as nossas tecnologias atuais ainda ficam assim dentro do ranking, né, muito atrás de outros países. E isso também tem a ver com a Deep Web, né, de tantos crimes que ocorrem, e mais ainda com circunstâncias que sequer o público comum que usam aplicativos como esse aí da pessoa envelhecendo, né, sequer imaginam que ali por trás tem uma espécie, digamos assim, entre aspas, de chupa-cabra de dados, não é? Perfeito. É um termo que as pessoas bem vão lembrar do que se trata. E interessante porque nós, doutor Humberto, temos aqui uma das nossas bandeiras, que é a questão tecnológica, e temos um caso aqui, que vou falar rapidamente, que é a denúncia de hackers, uma suposta organização criminosa que usa
se utiliza de um aplicativo clandestino, evidentemente, muito possivelmente que esteja aí na Deep Web, que, por incrível que pareça, segundo relatos de pessoa idônea, atinge o corpo humano, né, por Wi-Fi à distância, inclusive aí realizando aborto, tá, em função desses recursos, sabotam instituições científicas, enfim, aceitam qualquer tipo de atividade que não seja correta, em função de mesmo o próprio caráter desse aplicativo já ser de caráter criminoso. Então, nós temos o relato aí de uma pesquisadora que está dentro de uma circunstância de verdadeiro cárcere tecnológico até os dias de hoje, porque certa facção dessa organização, ou suposta dedutiva aí, né, nas interpretações jurídicas, advocatícias, enfim, das leis, essa organização, isso tudo está em procedimento, não é? E trâmites documentais, até porque não se tem prova. Como é que vai se provar uma coisa dessa? Então, ela informa que muitas pessoas no Rio de Janeiro estão sendo verdadeiras cobaias de recursos tais como aumento de peso físico, da massa corporal, aumento de temperatura, na orla, os hotéis, né, muitos turistas nem sequer imaginam que estão deitando com dor nas costas, aquela dor não é uma dor natural, ela é provocada via Wi-Fi, através de um recurso que atinge o corpo humano. Olha aí o viés da importância do compliance na área da tecnologia. Vejam só, né? Mas o senhor, não é interessante, assim, do ponto de vista do reconhecimento da importância do compliance para os usos das funções tecnológicas atuais? Então, total. É um universo que cada vez mais a nossa integridade ela tem que ter uma coerência, uma coesão de códigos, de ética, enfim, de legislação, para que se cumpram com essa ética os fatores, os critérios que possa conduzir a sociedade a um comprometimento de resultados com essa característica para a sociedade, não é que não seja... Eu gostaria só, professora Margarete, pegar esse gancho muito bem colocado pela professora para dizer que o compliance ele pode ser visto como uma oportunidade. Porque eu encontro muitos empresários, professores, as pessoas em geral, muitos com desconfiança, outros apenas como falando como é mais uma moda, como outros lembram da qualidade total, né? E as pessoas não veem a possibilidade do compliance como um aliado, como uma oportunidade, não só para se cumprir regras, não só no seu caráter burocrático, né? Ainda que tenha essa importância também, o compliance pode ser visto como uma oportunidade. Oportunidade do quê? De fazer o quê? Primeiro, oportunidade com coerência consigo mesmo, né? É uma questão de maturidade. Eu acho que os brasileiros, desde as jornadas de julho, né, de alguns anos atrás, se mostram muito preocupados com a qualidade dos serviços, públicos ou privados, né? O compliance, eu acho que visto como oportunidade, ele permite que a gente pense numa construção ou numa reconstrução da nossa própria história como sociedade, né? Como empresas, né? Ele permite que a gente se conheça melhor, ele nos dá uma capacidade de autoconhecimento ao exigir que façamos um mapa dos nossos riscos, né? E esses riscos mudam ao longo do tempo também, desses riscos operacionais, mas não só deles. Existem riscos que passaram a ser melhor conhecidos agora, que são os riscos reputacionais. O que seriam esses riscos reputacionais? São aqueles riscos de quebra de confiança, de expectativa, que existem nas nossas relações pessoais e que existem nas nossas relações com o governo e com as empresas, né? Isso é muito importante, falando na Lei Geral de Proteção de Dados, falando na privacidade, né? Então, precisamos aumentar a consciência, né, dos nossos riscos, né? E o compliance ele é um grande aliado, né? Ele é uma grande oportunidade para que as empresas possam comunicar sua transparência, a sua credibilidade, que os governos possam comunicar a sua legitimidade em determinadas políticas públicas. E, por outro lado, um ponto que eu gostaria também de salientar é a oportunidade da sociedade civil participar mais das discussões, qualificar o debate, né, entendendo seus riscos, entendendo as políticas públicas que funcionam e não funcionam. Então, são vários assuntos que estão imbricados, relacionados quando se fala de compliance. E a governança, ela vem coroando, então, acima desse sistema de compliance,
como aquela capacidade de nós decidirmos melhor as nossas políticas públicas, as nossas escolhas sobre privacidade, as nossas escolhas sobre a sustentabilidade do nosso Estado, da nossa cidade. Exatamente. Então, eu gostaria só nesse primeiro ponto, né, Sim. dessa pergunta muito importante, que é o que é compliance, deixar essa mensagem. Ver o compliance como uma oportunidade, como um aliado, e não como uma barreira, não como mais uma exigência a ser cumprida, não como um checklist. Inclusive, pelo contexto aí da sua colocação, eu percebo que o compliance ele vem a se adequar com as nossas perspectivas para o país, não é? De um modo geral, não estou falando política partidária, estou falando de um modo geral. Nós estamos numa verdadeira era de tentativa de superação de algumas circunstâncias, não é? Independente de segmento A, segmento B, enfim, falando aí na estrutura social, político-social do país, do ponto de vista histórico, inclusive. E o compliance, ele se adequa como uma espécie até de ferramenta jurídica, ferramenta de ética, ferramenta filosófica, não é? E até dentro da questão da sustentabilidade como um verdadeiro marco. Porque você, lá uns 5 minutos atrás, 3 minutos atrás, você citou aí a questão das empresas, a questão dos poluentes ao meio ambiente. E aí nós já traçamos a compreensão do discernimento do compliance, né, já saindo aí dessa nossa leitura tecnológica para uma leitura específica dentro da sustentabilidade, não é? Nós estamos passando por grandes questões ambientais no Brasil, nós estamos passando por grandes problemas, chamado tecnicamente de gargalos, até a ONU cita esse termo também, dentro dos ODS, né, que é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Então, doutor Humberto, como é que o compliance se correlaciona com a sustentabilidade propriamente dita na questão da implantação dos ODS? Excelente pergunta também. Sustentabilidade e compliance têm algo a ver, né? Eles têm algum tipo de relação? Responderia que o compliance é a sustentabilidade na veia e vice-versa. Eles têm tudo a ver. Né? E eu confirmo, como ambientalista, como atuante na área da sustentabilidade, realmente é uma confirmação assim 100%. Não, e é ótimo que a gente vê que está no caminho certo, né? Porque falando com os especialistas num programa que já é referência em sustentabilidade, a gente está falando a mesma língua. E isso é muito importante, né? Seja no Brasil ou seja lá fora, tanto compliance quanto a sustentabilidade exigem o quê? Questionamento de velhos hábitos, né? Questão de produção de lixo, de descarte de lixo, a questão de gasto energético, no sentido, né, de escolhas de transportes, a questão da mobilidade. Né? Quer dizer, ao questionar velhos hábitos, ao você se imbuir de um espírito de fazer o que é certo pelo que é certo, não só porque está na lei, né? Ao você ter uma possibilidade de reescrever a história da sua ecologia, né? Seja ela no campo da cidade ou seja ela no campo maior, né? Ela pede, portanto, a sustentabilidade, assim como o compliance, entendido como oportunidade, né, e relacionado com a governança, que é a capacidade de decidir melhor, né, ela exige um sentimento de história, né, ela exige uma visão de futuro. Então, o compliance e a sustentabilidade, eles pedem, acima de tudo, professora Margarete, aí a sua experiência na área de educação, eu sei que a senhora tem uma trajetória muito bonita na área da ciência, pede, acima de tudo, uma visão de generosidade com o outro, né? E é um momento no Brasil, talvez, que isso seja muito importante, né? A governança, essa capacidade de decidir melhor, a cultura da integridade, né? Falando só de compliance, vamos colocar aqui no nosso vernáculo, a cultura da integridade são ferramentas, são armas, são aliadas da sustentabilidade. Então, para responder objetivamente a sua pergunta, os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são metas da Assembleia das Organizações das Nações Unidas, né? Elas exigem melhores políticas públicas. É um desafio muito grande, né? Um desafio global. A gente não pode pensar que a gente vai conseguir superar ou estar à altura desse desafio sem governança, sem compliance,
né? É verdade. Elas exigem uma capacidade de coordenação, exigem diálogo entre os povos, né? Entre pessoas que pensam diferente. A própria adesão ao Pacto Global, não é, doutor Humberto? Perfeito. Inclusive, só para fazendo esse gancho, o nosso colega, o presidente Leandro Coutinho, do Instituto Compliance Rio, esteve essa semana, agora, na ONU, agora lá, nos representando o Instituto Compliance Rio, representando o Rio, na reunião do Pacto Global, na plenária. Né? Sim. É muito importante essa discussão. E elas exigem, então, essa capacidade de coordenação, diálogo, exige uma ética nas escolhas de desenvolvimento econômico. Né? No momento que se discute, inclusive, o PIB, né? Será que o PIB é o único indicador? O PIB verde? O PIB e outros verde. Indicadores, né? Indicadores de felicidade interna bruta, né? Tudo isso precisa ser discutido, porque as decisões de governança, as decisões que consigam mudar essa cultura para uma cultura da integridade, elas vão ser mais legítimas, elas vão permitir um nível de confiança maior, não só entre os povos, mas dentro do nosso país. E aqui eu só queria chamar a atenção para um dado. Pesquisas da CNI, do Endowment Trust Barometer, de várias organizações, indicam que os níveis de confiança, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, entre as instituições, na mídia, nos governos, nas ONGs, são baixos. E professora Margarete, é assustador que as fontes oficiais de informação têm os seus níveis de credibilidade cada vez mais decrescidos. E as fontes extraoficiais, as fontes, vamos dizer, de vazamentos de informações têm ganhado mais credibilidade. Portanto, é um desafio a sustentabilidade, não só ambiental, mas é um desafio de confiança, um desafio de legitimidade. Interessante. Que até o ISO, né? O ISO, a sigla ISO, não é? Dentro da questão do planeta sustentável, as relações com a questão do Pacto Global, ele já também atribuiu a gestão do compliance, né? Do compliance, né? Certo, exatamente. Você vê que há indicadores objetivos para você medir o avanço da sua integridade, vamos dizer, da sua credibilidade, da sua integridade, dos seus hábitos, da melhoria dos seus hábitos. Na literatura, né, muito questionamento ainda sobre é possível você medir a ética, é possível você medir a moral, né, uma boa moral, esse julgamento, né, ele faz sentido. Essa discussão ela ainda se desenrola. Mas o que talvez seja menos discutível e seja um caminho seguro já a ser trilhado é que você pode sim medir a efetividade dos seus programas de compliance. Você pode sim medir a efetividade das suas políticas de compliance. Você pode sim medir a qualidade do seu canal de denúncia. Você pode sim medir a qualidade do seu processo decisório. E somados, esses fatores vão permitir que você fale se a empresa tem um nível ético sustentável. Né? Muito interessante. Vou destacar esse nível ético sustentável, principalmente porque nós estamos já viabilizando aí a possibilidade de parcerias, né, na área da sustentabilidade corporativa. E como é que nós podemos apresentar ao ouvinte esse conceito aí dessa questão ética na questão do contexto da sustentabilidade corporativa, doutor Humberto? Perfeito. Acho que já é um desenrolar dessa pergunta, né? Talvez seja interessante respondê-la e depois complementar com a situação do compliance hoje no Brasil. Sim. Né? Então, sem dúvida nenhuma, há resultados positivos. E há muito ao que se comemorar, e aqui é bom trazer boas notícias também. Eu sou uma pessoa que acredita muito, como a professora Margarete, numa agenda positiva. Isso. Né? A gente tem que vencer pelo bom exemplo, pelo incentivo positivo. A punição não vai resolver só. E aí o que eu falo? Né? Há muito que se fazer, sem dúvida, mas há resultados positivos. Do lado da governança, os processos decisórios, né, a execução, o monitoramento, a avaliação das políticas públicas têm avançado. Apesar de muitas vezes nós até ficarmos meio incrédulos quando alguém menciona avanços nesse sentido. Eu tive a honra de ter um artigo científico aceito pela Universidade de Colômbia. Foi uma pesquisa feita no Rio de Janeiro,
numa universidade estadual da UERJ, do Centro Brasileiro de Estudos sobre a Democracia, coordenado pelo professor Geraldo Tadeu, uma pesquisa científica que eu fiz com o professor Cláudio Alfradique e que nos possibilitou mapear os últimos 30 anos de avanços no setor da transparência pública, a relação do cidadão com o governo e a relação do cidadão com os órgãos de controle e fiscalização deste governo, dos governos, né? Especialmente no nível federal. E os resultados que a gente encontrou foram muito animadores, ou seja, há um avanço sustentável nos últimos 30 anos no que diz respeito especificamente à transparência pública. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, as pessoas têm uma proteção legal, a chamada LAI, Lei de Acesso à Informação, onde elas podem instar os governantes, os administradores, a prestar informações sobre os salários dos servidores, os contratos realizados, as licitações realizadas, a estrutura funcional de determinado órgão, o tempo, os programas daquele órgão, as políticas daquele órgão. Isso tem sido feito, o nível de resposta tem sido altíssimo. Quando a resposta não pode ser dada, ela tem que ser justificada porque não pode ser dada. Portanto, perceba-se que o paradigma da transparência foi invertido. Antigamente havia uma cultura. Hoje em dia, tudo tem que ser revelado. O que puder ser revelado tem que ser justificado por quê? E o cidadão não precisa ter motivo para requerer aquela informação. Ele simplesmente quer aquela informação. Então, perceba que isso é um avanço cultural. Então, é um motivo para se comemorar, né? Sim. Doutor Humberto, por gentileza, dentro da perspectiva, aí passando, né, esse encaminhamento que nós estamos colocando para compreendermos as vertentes do compliance, nós temos uma área em comum que nos é muito cara, que nós atuamos, muito querida, uma área de dedicação, que é a área acadêmica, a área de produção de conhecimento acadêmico, artigos, aulas, palestras. O senhor tem alguns projetos nessa área, mas também tem uma preocupação, possui uma preocupação com o próprio compliance da produção de conhecimento acadêmico. Vamos conversar um pouco sobre isso? Vamos, sem dúvida, é uma preocupação que eu tenho. O compliance, né, ou a integridade, a cultura da integridade, ele é executado, né, ele é monitorado, ele é avaliado pelos seus resultados, né? Portanto, ele precisa de programas, de políticas de integridade, de códigos de ética, né, dos seus canais de denúncia. E existe, então, pelo menos teorias ou percepções, né, avaliações de que isto tudo, esse conjunto de instituições, de políticas, de programas, estimulam as organizações a serem mais conscientes do seu papel, a serem mais transparentes, a serem mais eficientes, ao cumprir o seu papel. Exatamente porque elas vão, né, vamos lembrar lá no início, prevenir, detectar e corrigir os seus erros, as suas questões de irregularidade, por exemplo. Bom, organizações mais transparentes, mais eficientes, vão ser mais confiáveis, vão ter uma melhor reputação, vão atrair melhores talentos para trabalharem dentro do seu corpo, do seu capital humano, verão seus produtos e serviços mais valorizados, terão possibilidades maiores de obter crédito no mercado e, por tudo isso, vão melhorar o ambiente de negócios, vão possibilitar o surgimento de mais empregos e empregos de melhor qualidade ao longo do tempo. Qual que é o papel do setor acadêmico? Primeiro, revelar essas possibilidades, né? E também descobrir como as organizações se tornam, então, mais transparentes, mais confiáveis, com melhores reputações. Isso a gente tem feito, graças a Deus, com muito sucesso, nos nossos seminários nacionais e internacionais realizados na Associação Comerciais, todos eles com casa lotada. E o retorno é muito importante. As empresas vêm dizer que há um diálogo franco, há um diálogo aberto, há um diálogo prático, não é só teoria. A academia ela tem que ser usada exatamente para descobrir soluções. Exatamente. Né? E as revistas já foram feitas
seminários internacionais com a Universidade de Colômbia, com a Fundação Getúlio Vargas, com a Fundação Dom Cabral, instituições de ponta, com credibilidade, né, que nos permitiram trazer juízes federais norte-americanos, o Centro de Integridade Pública da Universidade de Colômbia, o IBGC, que é um grande parceiro nosso, aqui com o nosso coordenador de capítulo, João Laudo de Camargo. Então, fizemos revistas sobre uma agenda pública positiva de governança pública, fizemos revistas sobre o papel da integridade e as pequenas e médias empresas, revistas de divulgação, né? Fizemos revistas sobre a governança global e agora sobre o ambiente de negócios, né? Tive a oportunidade de escrever sobre essa questão e agora nosso próximo desafio é organizar um seminário internacional preparatório para a Convenção Internacional de Arquitetos e de Urbanismo que o Rio vai sediar em 2020, na Associação Comercial. Eu já adianto aqui, salvem a data de 21 ou 25 de outubro deste ano, para falar sobre as cidades inteligentes, a governança da cidade do século XXI. Com certeza será um sucesso. Eu já aqui convido todos os ambientalistas que são nossos ouvintes, os educadores ambientais, os profissionais que atuam em sustentabilidade, até porque nós estamos nos unindo cada vez mais, né? Percebendo os ângulos, as transversalidades que muitas vezes resultam em verdadeiros focos resultantes, né? Começa como transversalidade e resulta como foco resultante. Então, esse trabalho de seminário, produção acadêmica, eu destaco ainda as linhas de pesquisa, não é? Nós temos lá na ponta os artigos, evidentemente, as revistas, as publicações, e agora as revistas eletrônicas, né? Nós aqui do programa Por Dentro da Sustentabilidade, na nossa web TV, né? Já aí viabilizando a mídia como espaço e canal de divulgação científica de todas essas questões, né? Nós estamos trabalhando as ferramentas, não é, para chegar a circunstâncias comunicativas eficazes para esse conteúdo, a gestão desses conteúdos, mas eu queria destacar a linha de pesquisa. As linhas de pesquisa no Brasil, elas, independente da questão aí, da importância no sentido da liberação, não liberação de verba, que evidentemente é de fundamental importância, mas não o foco no momento, seria realmente deixar transparecer o produto dessas linhas de pesquisa, que, ao meu ver, a experiência de mais de 30 anos na área, eu acho que ainda é um pouco ausente. Em outras palavras, o cidadão, ele ainda não sabe o que as linhas de pesquisa, as universidades que produzem conhecimento científico, acadêmico, elas fazem realmente. Então, Perfeito. Eu sempre me coloco aí na questão, um dos motivos fortes que eu vim para a mídia é justamente esse, é deixar uma transparência, que é um dos itens, inclusive, do compliance, não é? A transparência da integridade, da qualidade das nossas pesquisas. Nós temos pesquisas excelentes, nós temos pesquisas de ponta, dúvida, e elas são engavetadas muitas vezes. Nós temos propostas aqui de transformar essas pesquisas em programas. Sim, programas da nossa web TV, que é a www.programapordentrodasustentabilidade.com, onde nós temos um quadro de programação que já está sendo elaborado, e um dos nossos critérios de transparência e de ressaltar a importância do conhecimento brasileiro, né, resgatando todas as interpretações éticas da universidade, que estão tão em baixa, né, no momento, em várias circunstâncias, né, comportamentos sociais, grupos sociais se manifestando de várias maneiras, enfim. Mas o foco é mesmo, no momento, saber produzir com qualidade e saber comunicar esse conteúdo produzido. Eu me ressinto, não é, de saber que tantos profissionais, que eu tive tantos estudantes, eu acompanhei monografias, enfim, trabalhos acadêmicos que foram parar na gaveta, não é? E isso é realmente uma pena. É um retrocesso. Você vê um jovem... Mas boas notícias também. Sim. E falando de novo no SEBRAD, deve ser lançado esse ano
graças ainda à coordenação do professor Geraldo Tadeu, eu faço parte lá de um grupo de pesquisa voltado para a governança e para o controle social das instituições públicas, e conseguimos avançar um projeto de Estado, Direito e Sociedade, onde participaram por volta de 2 dezenas de pesquisadores que discutiram o Rio Brasil. Dentre eles, a professora Margarida Lacombe, do FRJ, o Marcelo Neri, da FGV, o ministro Barroso, do STF, contribuíram, e eu também, junto com o Cláudio Alfradique, contribuí com a questão da transparência pública, e faz um recorte dos 30 anos da Constituição Cidadã, de uma Constituição que se quer sustentável acima de tudo, não é isso? E é importante, professora Margarete, vemos aqui que o Rio de Janeiro ele pode estar sofrendo aí as agruras aí desse período desafiador dessa crise, mas ele também tem respondido, né? E quem tem respondido também parte da sociedade, né? Então, a gente acho que está assumindo uma consciência de que a resposta vem da sociedade, não só da sociedade, mas da união. Sociedade, instituições civis organizadas, governos, né, entidades, inclusive internacionais, é preciso união. Nesse sentido, eu gostaria de então, vocalizar aqui alguns projetos comuns que surgem dessa interação, né? Por favor. Eu mencionei um pouco mais anteriormente de que há um problema de confiança e de legitimidade no mundo, e que esse problema é intenso também na nossa cidade, no nosso país. Qual que é a solução, né? Existe um livro chamado A Evolução da Cooperação, do Robert Axelrod. É um livro da década de 80 do século passado, onde ele fala que, olha, para problemas de confiança, e o que seriam problemas de confiança? Exatamente aquele problema onde você, para confiar, para cooperar com alguém, você precisa de confiar nessa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, para confiar nessa pessoa, você precisa de cooperação, você precisa de conhecê-la. Como é que você sai desse problema? Com uma interação gradativa, né? E é isso que a gente tem feito aqui, quer dizer, a gente tem que ser exemplo pela ação, né? Então, eu já tinha falado do Instituto Compliance Rio, que foi fundado há cerca de 2 anos. Criamos a revista nesse Instituto do Compliance Rio, que é uma revista multidisciplinar, que aceita projetos de pesquisa, que aceita artigos. A nossa revista da Associação Comercial de Governança e Compliance, eu assumo o compromisso aqui, ela já é pública. Ela pode ser acessada pela via eletrônica no site. Eu posso incluir os links para o seu site, né? Ela é um manancial de pesquisa. Existem os SEBRAES, né? Existe a Comissão de Estudos da Transparência Pública, que eu tenho a honra de presidir a convite do presidente Luciano Bandeira aqui do Rio, e que está aberta. Ela não é só para advogados, ela está aberta, é multidisciplinar para toda a sociedade. Inclusive, a nossa principal motivação é criar uma comissão multidisciplinar onde se discuta as boas políticas públicas, onde nós possamos dar boas notícias de coisas que deram certo. Porque é muito importante a gente sair de uma perspectiva niilista, né, de uma perspectiva só negativa, no sentido de que nenhuma política pública dá certo. A gente tem que saber o que dá certo e o que não dá certo. Com certeza. A minha comissão, professora Margarete, está à sua disposição para tudo que a gente puder contribuir para esse debate. Sim, inclusive eu gostaria de convidar o senhor também a participar de alguns projetos nossos aqui, do Por Dentro da Sustentabilidade, porque nós também temos o nosso referencial já se encaminhando à produção das metas, né, de termos compliance, de termos uma coerência com o nosso trabalho dentro do que nós estamos conversando aqui, e o desdobramento disso. E alguns desdobramentos nós já conversamos um pouco, né, doutor Humberto? Vamos conversar agora também com os nossos ouvintes sobre eles? Certamente. Nós temos como proposta nossa, que eu acabei de citar aqui, que é a visibilidade dos conteúdos, né? A mídia como ferramenta na área de educação. Então, nós estamos assim já dispostos a realizar alguns trabalhos de comunicação na área de compliance e sustentabilidade. E nós estávamos conversando, e eu digo isso para o ouvinte, né, os nossos ouvintes,
que em breve nós já estaremos aí com a possibilidade do lançamento de um programa com esse tema, um programa na nossa Web TV, com esse tema, sustentabilidade corporativa, compliance dentro das questões dos ODS e cada vez mais dinamizando o conceito de compliance, porque nós precisamos ter um discernimento consciencial do que fazemos no nosso país. Perfeito, acho que vai ser uma excelente iniciativa, professora. Não é verdade? As nossas políticas, elas perpassam por uma consciência coletiva, sim, mas por uma consciência individual. E o doutor Humberto bem colocou agora no nosso programa quais são as perspectivas e a infraestrutura pragmática para que isso aconteça. Sem dúvida, a mídia tem um papel fundamental. Se a senhora me permite, professora, primeiro eu destacaria o lado pedagógico, né? Eu tive a oportunidade de já atuando em outro veículo de mídia, não sei se eu posso falar aqui o nome, mas o Canal Futura, com o professor Arnaldo Nisquier, onde ele destacou isso, né? Tive uma grande honra de debater a educação e o compliance lá. Né? E ali já foi falado, quer dizer, a divulgação e a democratização do conhecimento sobre governança e compliance, sobre qualquer conhecimento. Né? Exatamente isso. Ele atingia 20 milhões de pessoas, aí também atinge outros milhões, quer dizer, que oportunidade única a gente tem de falar isso, né? Com o tempo, né? E o serviço público, quer dizer, você qualificar o debate, você pegar a diversidade de opiniões, talvez em outra entrevista a senhora possa chamar alguém que tem uma perspectiva negativa do compliance para contrabalancear, isso não será ruim, né? Diversidade de opiniões, quer dizer, você tem a capacidade pela mídia também de divulgar, denunciar as irregularidades, né? Denunciar as fake news, que é outro grande desafio aí da nossa era, né? Mas tudo isso eu gostaria de salientar, eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar dentro de uma agenda positiva. Reconhecer e valorizar os exemplos dos bons governantes, dos bons empresários, das boas iniciativas, né, seja de governança ou de integridade, apoiar eventos de fomento, quer dizer, a mídia tem um grande poder. Dentro desse sentido, modestamente, a gente tem feito a nossa parte. Né? A gente sabe, claro, que a agenda de compliance e governança talvez não seja tão mobilizadora quanto outros temas, como a sustentabilidade, mas a gente acredita nessa agenda positiva. Nesse sentido, eu tenho muito orgulho de anunciar que a gente já desenvolveu um prêmio de melhor software de compliance na CRJ no ano passado, e esse ano, até agora agosto, final de agosto, estão abertas as inscrições para todas as empresas de todos os portes e do Brasil inteiro que queiram relatar. Elas vão fazer um simples relato no site da crj.org.br, www.crj.org.br, das melhores tecnologias que elas utilizaram para a integridade. Pode ser uma padaria, pode ser uma alfaiataria, né? Pode ser uma grande empresa, né? Se ela usou uma tecnologia de compliance, tecnologia, perceba, não é só um software. Pode ser uma caixa de denúncias dentro de um banheiro, que funciona, por exemplo. Isso é uma tecnologia de compliance, né? Mas não só isso, nós avançamos também e recebemos esse ano, no Rio de Janeiro, em primeira mão, o Guia Compliance da Revista Exame, a quem eu saúdo aqui pela iniciativa, que é um guia nacional, e eu instei eles a tentarem fazer um recorte regional, porque o Rio também precisa se discutir, né? O Rio é muito bom para discutir os grandes temas nacionais, mas precisamos discutir os nossos problemas, né, professora? E nesse sentido, a Revista Exame, junto com a FSB Comunicações e com a Fundação Dom Cabral, né, a quem eu saúdo também aqui as pessoas do Renato Cirne, do professor Dalton Soderberg, outros grandes entusiastas aí do setor acadêmico, né, lançaram já esse guia de compliance desse exame, que é o início de uma pesquisa sobre a cultura da integridade nas nossas empresas. Mas eu também estou muito feliz, professora, só para concluir aqui essa parte, de dizer que na próxima semana vamos receber na sexta-feira 2 eventos de compliance no Rio de Janeiro. Um evento que vai ser no BNDES, a Associação dos Funcionários está organizando, sobre governança das estatais e administração, né? E outro evento no mesmo dia na Associação Comercial, o Integra, que é um evento preparatório, um evento esquenta para o
seminário Across Américas, que vai ser em São Paulo. Então veja que coisa boa, que notícia boa. Que notícia boa. No mesmo dia. Vamos repetir a data, os horários e o endereço, por gentileza? Vamos lá. O evento do BNDES vai ser no auditório Arino Ramos, Avenida República do Chile 100, e começa na parte da manhã, dura o dia inteiro, mas começa a partir das 9 da manhã e vai até o final da tarde. Ele tem intervalo para almoço. A mesma coisa acontece na Associação Comercial do Rio de Janeiro. O evento do BNDES, só para lembrar, é ligado à compliance e governança das estatais. Voltando agora ao evento da Associação Comercial do Rio de Janeiro, esse evento também será de dia inteiro, ele se inicia às 9 da manhã e vai até o final da tarde. A Associação Comercial fica na Rua da Candelária, número 9, também no centro do Rio de Janeiro, perto da Igreja da Candelária. São eventos gratuitos, são eventos com grandes especialistas, com procuradores da República, com professores, com ex-presidentes da CVM, ex-diretores do BNDES, então, juristas, e isso mostra assim, a qualidade do debate, a vontade que as pessoas têm de participar. Esses eventos têm estado lotados, e mais do que isso, como a senhora muito bem mencionou, a necessidade da gente formar quadros de qualidade. Então, nesse sentido, a Faculdade Mackenzie também me permitiu uma grande liberdade para montar um quadro de professores da mais alta qualidade, um MBA de governança, gestão de riscos e compliance, que começa agora em agosto. E aí tem no site da Mackenzie, aqui no Rio de Janeiro, uma pós-graduação, onde nós falamos da compliance ambiental, nós falamos do compliance na saúde, na indústria do petróleo. Olha que interessante. Vamos repetir para os nossos ouvintes, doutor Humberto, com um pouco de detalhes aí a mais, porque estou recebendo aqui mensagens pelo WhatsApp, as pessoas estão interessadas, né, em desenvolver mais a compreensão do tema. Então, o senhor está aí agora reportando um MBA, não é isso? Isso, foi um convite que eu recebi lá do pessoal da Faculdade Mackenzie, que está no Rio de Janeiro agora, também no setor da pós-graduação, que desenvolvesse um trabalho sobre o compliance. Então, eu só fiz um pedido a eles, que fosse uma coisa holística, que fosse realmente algo integral, no sentido de que a gente abrangesse a governança, a gestão de riscos e o compliance em si, né? E não voltado apenas para advogados, que fosse interdisciplinar. Eles toparam esse desafio. Eu acho que a gente conseguiu fazer algo realmente marcante, algo exclusivo, no sentido de que esse MBA inicia agora 3 de agosto, o site da Faculdade Mackenzie, Faculdade Presbiteriana Mackenzie, é uma pós-graduação, tem lá todas as informações desse curso. Ele será aos sábados, de 8h30 às 5h30 da tarde, sempre intercalando um sábado, e terá uma duração de um MBA de 12 meses, com professores da área da saúde, compliance na saúde, compliance no petróleo, gestão de riscos, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, a questão da análise de riscos reputacionais. Então, eu procurei realmente trazer todos os ângulos e os desafios que são apresentados hoje nessas áreas. Eu fiquei muito feliz com o resultado. E eu também gostaria de estender aqui um convite ao senhor a estar conosco aí na compliance da sustentabilidade corporativa, não é? As empresas aí que têm e precisam, né, desenvolver, até por legislações, né, a questão da sustentabilidade. E já apresento aqui para o senhor uma proposta de um seminário sobre compliance e sustentabilidade. E acho que... O desafio está aceito. Sim. Que é interessante porque nós precisamos também estender o conceito de compliance cada vez mais na área da sustentabilidade, que em si já é uma área muito diversificada, não é? Sem dúvida. Eu gostaria só de lembrar, já que a professora tocou nesse ponto, hoje o Rio de Janeiro tem uma legislação que torna obrigatória, talvez a gente pudesse até discutir se o melhor caminho seria esse do obrigatório, mas o fato é que hoje no Rio de Janeiro temos uma legislação que torna obrigatória a
produção, né, a instituição de programas de compliance para as empresas que querem contratar com o governo do estado a partir de certo limite, que é praticamente tudo. Sim. É um limite bem baixo. Então, as próprias pequenas e médias empresas que hoje no Rio querem contratar com o estado precisam de um programa de integridade. E o governo precisa de pessoas que possam avalizar esse programa de integridade. Eu quero aqui destacar que o Bernardo e o Antônio Nóbrega, que são lá os responsáveis pela Controladoria Geral do Estado, são parceiros, estão envolvidos e fazendo um trabalho muito interessante nesse novo órgão da Controladoria Geral. Mas o que a gente precisa? De treinamento. Precisa treinar não só as pessoas do Estado, os funcionários públicos, como precisa treinar as pessoas das empresas, para que esses programas não sejam programas de papel, que sejam programas para inglês ver, né? Que sejam programas que efetivamente deem resultado. E esse é um desafio de treinamentos em company, né? Que podem ser também levados para o MBA, mas principalmente de conscientização nesse primeiro momento, né? É verdade. Da importância de você fazer programas de compliance efetivos. Numa perspectiva de educação mesmo, né? Educação continuada, não é? Preventiva, proativa, Sim. não é isso? É verdade. Doutor Humberto, eu também gostaria de destacar agora, já no encerramento do nosso programa no dia de hoje, aí a sua questão dos projetos de revista, dos projetos de seminário, mas dentro dessa linha da sustentabilidade, através do senhor, convidar, né, o universo corporativo e os especialistas em compliance em ter essa sensibilidade para a questão dos ODS, né, especificamente, nós estamos com a área da sustentabilidade também muito delicada no país, né? O senhor citou esse evento que está acontecendo nos Estados Unidos. Nós estamos em contato direto pelo WhatsApp com vários representantes conhecidos nossos que estão articulando e sempre trocando mensagens, e estamos acompanhando, não interpretações informais, e aí uma realidade, né, que nós estamos numa circunstância um pouco aquém, né, da implantação dos ODS, da Agenda 2030, que é das nossas grandes batalhas, não é? É uma verdadeira ferramenta aí para quem atua, independente de qualquer interpretação, mas para quem atua na área da sustentabilidade. Então, fica aqui o meu convite para os seus pares, para os seus companheiros de trabalho, né, as suas parcerias, e que nós aqui da área da comunicação, né, nós que atuamos com educação em sustentabilidade, em ODS, não somente na questão específica do meio ambiente, mas na sustentabilidade social, na sustentabilidade econômica, logicamente com foco aí no conceito geral, né, da sustentabilidade, matricial, conceito, que é dos recursos humanos, né, para que nós tenhamos aí verdadeiramente um equilíbrio no planeta. Nós estamos numa realidade muito, muito delicada, praticamente indescritível, né, que as pessoas que não estão, por vários motivos, acompanhando os informes reais, né, e também os informes resultantes das linhas de pesquisa nacional e internacional, e nós estamos aquém das nossas necessidades na área da sustentabilidade. Então, deixo aqui... Eu quero dizer que foi uma honra, professora Margarete, esse espaço, agradecer muito o convite. Realmente é uma coisa que me deixa muito feliz poder falar desses assuntos. As pessoas às vezes me perguntam como é que eu não me canso, eu tenho energia. Eu falo, quando você faz o que você gosta, parece que não é nem trabalho, né? A gente se sente realizado. Ou, na verdade, é um trabalho enobrecedor, melhor dizendo. Mas, de qualquer forma, se eu primeiro agradecer novamente esse espaço, me colocar à disposição dos seus ouvintes, a nossa Comissão de Transparência Pública da OAB, o nosso Conselho de Governança e Compliance da CRJ, né, a nossa experiência como palestrante, professor, mas deixar também aqui, se a senhora me permite, um ensinamento aqui japonês e outra expressão alemã de palavras aqui, de um livro que eu leio, inclusive aqui para as minhas filhas, que é o Lost in Translation, que fala de expressões do mundo inteiro, né?
e que a palavra japonesa chama wabi-sabi, né, que é encontrar beleza na perfeição e na imperfeição, aceitar o ciclo da vida e da morte, né, que tem um pouco a ver com a sustentabilidade, né, saber correr os riscos e saber encarar as imperfeições e seguir em frente, né. E tem outro conceito que eu uso muito também nas minhas palestras e cursos, que é o Wandelsamkeit, que esse é alemão, que é desfrutar da sua conexão com a natureza, né? Que está cada vez mais difícil, né, professor? E esse aí é justamente a nossa bandeira, né? Em todos os seus aspectos. Doutor Humberto Mota, eu agradeço de coração ter estado conosco no nosso programa. Vou deixar meu telefone aqui, é o 991-34-9124, para ouvintes que queiram nos contactar, para desenvolver compreensões sobre o tema. Nós temos uma interatividade forte com os nossos ouvintes. E, mais uma vez, agradecer a todos os nossos participantes que estejam acompanhando agora, não é, o nosso programa. Agradecer o presidente da comissão, onde nós nos conhecemos, não é, doutor Humberto? Exatamente, né? Doutor Cláudio Carneiro. E dizer para Cláudio você... Carneiro, da Comissão de Educação. Isso, exatamente, que também é um destaque, inclusive, na área do compliance, não é? Está aí, com certeza, uma referência. Exatamente, está aí em vários países atuando exatamente nessa área. E estamos produzindo um livro junto aí sobre o estado da arte do compliance. Quem sabe a gente não volta aí para falar quando for o lançamento dele. Interessante, né? Vamos. Já tem título? Se eu puder deixar meu e-mail, o livro já está com título? O livro, na verdade, está com um título tentativo, né, um título provisório, que é o estado da arte do compliance, né? Sim. Ok, então. Doutor Humberto, muito agradecida, um abraço para o senhor, um abraço para todas as pessoas que nos acompanharam. Estamos aí de volta no próximo sábado e deixo aqui uma grande mensagem para todos que estejam nos ouvindo agora. Unam o seu conhecimento à prática, né, a uma vida pragmática. Não deixe as suas teses serem engavetadas. E o compliance vai nos ajudar a trazer essa integridade de volta. E estamos aí, sempre para cima, sempre acreditando, sempre trabalhando, sempre produzindo. Um abraço, doutor Humberto Mota. Até a próxima. Grande abraço a todos. E o programa Por Dentro da Sustentabilidade de hoje terminou. Estaremos de volta na próxima semana. Céu, sal, sul, sol, sábado, ao meio-dia. Eu e você, juntos, na Band.